É. O melhor presente que você já pode ter recebido. Se você ainda não o recebeu, assim, por que é que nós tiramos um dia para comemorarmos o nascimento de Cristo? Todos sabem, Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. Não tem aí data que defina o nascimento de Cristo. Sabe-se que esta tradição de comemorar o aniversário de Cristo no dia 25 de dezembro, ou celebrar o nascimento de Cristo, isto é uma data fixada pela Igreja Católica. A Igreja Católica, então, olhou, no dia 25 de dezembro comemorava-se a festa ou aniversário do Deus Sol, Sol Invictus, no dia 25 de dezembro. Mas esta festa era uma festa romana pagã. Então, o que Constantino fez? Isso 300 anos depois do nascimento de Cristo. Constantino, então, pega uma data, porque Constantino se converte ao cristianismo, e Constantino, então, define uma data, a mesma data do Sol Invicto, aniversário do Sol, esta festa pagã romana, e ele fala assim, agora esta festa vai se comemorar neste dia 25 de dezembro, o nascimento de Cristo. Então, de lá para cá, todo dia 25 de dezembro se comemora o nascimento de Cristo. E isto passou a ser uma data comemorativa global. Dia 25 de dezembro é o dia da confraternização. Comemora-se o nascimento de Cristo. Porém, o que fez então a cultura secular? O povo olhou para a data do dia 25 de dezembro e você, olha, nós não podemos então comemorar o nascimento de Cristo na mesma data de uma festa pagã. Então tornou-se a data do dia 24, dia 24 de dezembro, na virada do ano. Então a cultura secular escolheu esta data como a data da confraternização, a data de festa, a data de troca de presentes, de amigos secretos e tudo mais. Então você, vai fazer o amigo secreto. Ninguém faz no dia 25, faz do dia 24 para o dia 25. Essa é uma tradição da cultura secular. Então nós aproveitamos a data do dia 24 para fazer aí a confraternização entre famílias. Tanto é que nós aqui na igreja, o que a gente faz dia 20, no dia do Natal, nós não temos culto aqui. Quando cai numa quarta-feira, igual essa semana mesmo vai ser de quarta para quinta, não é isso? Eu acho que não é? De quarta para quinta, a nossa data comemora. Então, na quarta-feira, nós não temos culto aqui. É uma data para a família se reunir, confraternizar, fazer sua ceia de Natal, fazer suas comemorações, suas trocas de presentes entre família. Então, a gente segue aí a cultura secular e a gente vai fazendo isso. Mas é bom a gente olhar para o nascimento de Jesus. E se você até hoje não entendeu o porquê Cristo nasceu, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 2, e nós estaremos lendo os versículos de 1 a 7. Lucas, capítulo 2, versículo de 1 a 7. Amém? Lucas capítulo 2, versículo 1 diz, naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Este primeiro recenseamento foi feito sendo Quirino governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Assim subiu José da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Estando eles ali,
cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz. E ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos, deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus Todo-Poderoso, porque o plano do Senhor se cumpriu, o Cristo, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, trouxe-nos, Santo Deus, a redenção, a justificação, o perdão pelos pecados, para que possamos nos apresentar diante do Senhor como nós nos colocamos aqui nesta noite, para fazermos, Santo Deus, com que através das nossas vidas, o Teu nome, Santo Deus, seja glorificado pelo nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo porventura, Santo Deus, ainda alguém que não aceitou este presente, o presente da vida eterna, dado gratuitamente através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, que possa, Santo Deus, desfrutar deste Natal, desta data comemorativa, não somente para desfrutar de presentes perecíveis, mas poder desfrutar, Santo Deus, de um presente eterno, que é a vida, juntamente com o Senhor. Pedimos, Deus Pai, que o Senhor nos ajude, para que compartilhando a Tua palavra, nós possamos decidir a respeito da onde passaremos os dias após o Senhor recolher o corpo desta terra. Pedimos que nos ajude, pois oramos a Ti, Deus Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando nós olhamos para este texto, aqui, como diz aqui o versículo 1, naqueles dias, isto é, estava acontecendo uma série de coisas em Jerusalém, e os irmãos sabem, político não perde a oportunidade quando eles querem fazer alguma coisa e tem alguma festa, tem alguma coisa que chama a atenção do povo, eles certamente arrumam um jeito de fazer aí alguma coisa que o favorecem politicamente, né? Isso não começou agora, já faz muito tempo, desde que existe político na face da terra, isso acontece. E o que é que acontece aqui? Como César Augusto, aqui o primeiro imperador romano, percebe que a terra estava fervendo diante de situações, diante de acontecimentos. Já acontecia, já havia acontecido aqui 6 meses antes, o nascimento de João o Batista. Aquilo já trouxe um reboliço diante da cidade. Outros fatos políticos estavam acontecendo. E aqui, o imperador e o governador, aproveitando estas situações, então ele começa a tirar proveito disto. E o que é que Quirino faz? Quirino, então, ele baixa um recenseamento, aproveitando aí a empolgação das pessoas por aquilo que estava acontecendo. Então ele baixa aqui um impostômetro, né, e uma taxa tributária aqui muito alta, esta que trouxe uma revolução tremenda. Muitas confusões aconteceram na cidade por causa deste imposto. Tanto é que teve que voltar atrás, os irmãos podem olhar depois lá em Atos, a guerra dos irmãos Macabeus e muitos outros ali, por causa dessa tributação aqui de Quirino. Mas o que acontecia aqui era exatamente isso. Como é que eu tiro a atenção, ou eu faço alguma coisa para que a atenção deste povo não perceba qual era a intenção do governo, né? Então baixa-se este decreto de César Augusto para que isso pudesse então camuflar esta situação, e a gente vai vendo isso ainda hoje, né? E aconteceu onde? Aconteceu em todas as partes do Império Romano. Quando ele coloca aqui, é que aconteceu em todo o mundo habitado, isto é, toda a parte que o Império Romano dominava, todos aqueles que estavam debaixo do domínio romano teria que recensear, né? E o recenseamento aqui, o cadastramento, não era feito por cidade, era feito por cidade de nascimento. Então, se os irmãos estão aqui no Jardim Cirira, fazem aí o censo, né? O cadastramento, as pessoas são cadastradas pelo imóvel que mora, né? Seu local de residência. Aqui não. Ia fazer um cadastramento, a pessoa tinha que se deslocar do local que ela estava, ir até a sua cidade natal e lá fazer
o seu recenseamento. O que acontecia aqui era, provoca-se uma movimentação muito grande de pessoas. Enquanto as pessoas estão se deslocando, nós fazemos aquilo que nós queremos. Então, a jogada política aqui foi exatamente esta, né? Então, por isso que causou mais alvoroço aqui na cidade. Todos iam, né? E iam para aqui se alistar, como diz o texto, cada um na sua própria cidade. Então, este propósito aqui, esse objetivo, né? Não era fazer o recenseamento, era taxar um imposto onde o império pudesse arrecadar mais. E este recenseamento aqui aconteceu justamente na época que Maria estava grávida e próxima já ali do seu processo gestativo. Então, quando nós olhamos aqui esse deslocamento aqui de José, como diz o texto aqui, José saiu ou subiu da Galiléia para a cidade de Nazaré, para a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Da onde José estava até Belém, eles tinham que deslocar-se aí cerca de 175 quilômetros. Tá? Hoje, se a gente vai se deslocar aí 175 quilômetros, numa cidade como São Paulo hoje, você vai gastar aí no mínimo umas 4 ou 5 horas de viagem aqui dentro da cidade. Tá? Só para sair da cidade você vai gastar em torno de 1h30, 2 horas. Mas o deslocamento, então, você pegar um trânsito bom, você faz aí umas 3h30 de carro. Tá? Só que aqui no burrinho demorava um pouco mais. Tá? Então, imagine vocês andarem uma distância. Morrone fez esse percurso agora recentemente. Vai em Campinas e volta. Quase isso. No lombo de um burro e a esposa grávida. Né? Não era fácil. Né? Tinha várias paradas, tinha vários desconfortos. E isso aconteceu com José. Maria certamente acompanhou José aqui pela obrigação de cadastramento. Né? Porque pela sua posição, pela situação na qual ela se encontrava, era impossível uma mulher grávida fazer um deslocamento deste. Mas era lei. Né? E lei, como os irmãos já sabem, lei tem que ser cumprida. Lei tem que ser cumprida, ela tinha que se cadastrar. E aí nós vamos olhando para a dificuldade, tá? E a gente percebe, essa semana eu ouvi uma frase que eu achei bastante interessante, porque a gente brinca com situações, e situações estas que tem hora que foge do controle. Tá? Mas uma mulher no filme falou assim, olha, é caro ser pobre. É caro. Tá? Jesus, aqui, ele paga o preço por ser humilde. Né? A sua mãe paga um preço, o seu pai paga um preço por ser humilde. E Maria aqui, para estar se deslocando com José, da cidade da Galiléia até Belém, o preço não foi barato. Tá? Foi caro. Foi caro, mas tinha um propósito nisto. Qual era o propósito? Era fazer com que os planos de Deus e as profecias se cumprissem. E então, quando nós olhamos aqui para essa dificuldade aqui, no qual o versículo 5 diz, foi a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Né? E Maria aqui, ela só poderia se deslocar com José até a cidade de Belém se ela já estivesse casada com ele. Né? Ela não poderia ter se deslocado com ele sem estar casada. E a gente vai olhando para essa situação e muitos não têm, talvez, entendimento destes detalhes para a gente hoje parar simplesmente comemorar um nascimento sem levar em consideração aquilo que estava acontecendo neste contexto cultural, e histórico e político. Então Maria aqui ela vai cumprir aqui o seu propósito, vai cumprir ali a sua responsabilidade como cidadã e vai porque fazendo este trabalho, fazendo o ato de obediência aqui, não só para com o seu marido, mas também diante da lei, ela vai então cumprindo o propósito
as profecias, e por que é que ela acompanharia, então, José. E qual era o propósito disto? José não era, aqui como nós já sabemos, o pai biológico de Jesus. Porque quando Maria, ela fica grávida, o anjo chega para ela e fala assim, olha, Deus o escolheu, você é uma agraciada de Deus, e você, através do Espírito Santo, vai encarnar o Filho de Deus. Isto se cumpre, porque através das profecias tinha um propósito nisto. José, aqui, ele entra como a paternidade real de Jesus, porque ele era rei, e ele tinha que ser da descendência de Davi, mesmo Maria também sendo da descendência de Davi, mas tinha José aqui como a descendência real da cidade de Davi, o texto aqui diz, e vem Maria aqui com a sua linhagem sacerdotal, mesmo sendo também descendente de Davi, mas parente da mãe de João, que era ali a sua tia, e ela era da descendência dos levitas. Então entra aqui a parte sacerdotal, quando a gente olha para Jesus, e fala assim, olha, por que é que eu sou agraciado pelas bênçãos de Deus? Por que é que eu vou herdar um trono real? Por que é que eu vou fazer parte do reino dos céus? Por que é que Jesus é rei e ele é senhor de todos os senhores, porque a profecia se cumpriu? E nós estamos aqui hoje diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é rei e que é profeta, aquele que é rei e que é sacerdote, aquele que é rei e que é senhor de todas as coisas. De repente você olha e fala assim, eu já recebi um monte de presentes, mas talvez esse presente que você tenha recebido até hoje não tenha dado a você os direitos de garantia que o presente que é Cristo Jesus pode te dar no seu nascimento, neste Natal. Então, quando você olhar para isto e olhar para o Natal, você vai ver que o Natal não é só uma festa de confraternização, não é só uma festa de distribuição de presentes, não é só uma festa onde uma mesa farta você vai cear durante a noite. Não, o Natal vai além disto. O Natal é o presente de Deus, para que você possa realmente desfrutar e saber que você tem e um dia desfrutará do melhor presente de toda a vida. E o melhor presente é estar nos céus desfrutando da glória de Deus. Como é que você desfruta deste presente? O que é que você precisa fazer para aceitar este presente? Ele falou assim, este presente é a graça de Deus. Que veio, se esvaziou da sua glória, desce de forma humilde, como nós vimos na representação aqui. E aqui tem a demonstração de um presépio, e o Senhor chega, e quando chega vai procurar um local para hospedar, como o texto diz aqui. Ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Senhor Jesus, ali, quando seu pai e a sua mãe chegam, porque ele não podia voltar, depois de ter andado 145 quilômetros, vai procurar um local para se hospedar e as pessoas falam assim, olha, não tem lugar para você ficar aqui. Não tem. Alguns dizem que Jesus talvez nem tenha ficado numa manjedoura, ali onde os animais se alimentavam, no coxo. Talvez tenha ficado numa gruta. Um local onde Maria pôde, então, encontrar um aconchego e poder dar à luz o seu filho. E o texto aqui diz que esse Deus esvazia da sua glória, encarna na sua forma humana, como o primogênito de Deus. E Maria, então, envolve em panos, deita na manjedoura, porque não havia lugar para eles. Este Cristo humilhado, este Cristo rejeitado, é o Cristo que é apresentado no Natal como o melhor presente que você pode aceitar.
E ele só encontra local onde realmente ele possa ter uma acolhida. Quando ele chega na porta do seu coração, bate, e você abre e permite ele entrar para desfrutar da presença dele. Você pode fazer como muitos fizeram. Fala assim, não tem lugar para você aqui. Pode ficar na manjedoura. Vai, procura uma gruta para você ficar. Não quero. O Natal para mim é mesa farta, presente e prazeres. Você pode. Mas você também pode olhar e falar assim, não, eu não quero esse Jesus numa manjedoura. Eu quero esse Jesus no meu coração. E eu vou abri-lo para que ele possa entrar e comigo desfrutar. Você pode não saber, pode não levar em consideração. E talvez para você não importa. Como para nós, cristãos, também não importamos. Se você for olhar para a história vai falar assim, olha, em torno lá do ano 4º ou 5º, antes da virada do segundo milênio, segundo milênio este que antecede o segundo milênio nosso, há 2000 anos atrás, isto é, se foi por volta do ano 4º ou 5º aqui, há 2029 anos atrás, Cristo nasceu. Você pode olhar e falar assim, mas já faz tanto tempo. Mas o tempo para ele pouco importa, porque ele é eterno. Nós somos limitados. Nós temos prazos de validade aqui. Ele não. A morte não o deteu. E ele nasceu para ser eterno. Como nós. Nascemos para sermos eternos. A partir do instante que você nasceu, você tem a eternidade nas suas mãos. E você escolhe como desfrutar desta eternidade. Desfrutar da eternidade com Cristo ou sem Cristo. Cristo nasceu. Tendo nascido, você pode dar a acolhida que a mãe o deu. Mas você pode rejeitá-lo como os povos rejeitaram. O que é o Natal para você? Essa é uma pergunta. Se o Natal para você é apenas um presente perecível, eu apresento para você um presente eterno. E o presente eterno é Cristo Jesus. E que você possa realmente olhar para este Natal e fazer com que este Natal Cristo nasça no seu coração e seja realmente bênção na sua vida.